Fala galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton e para quem me conhece, eu também sou o Clinton, nós estamos juntos. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, é o fechamento de mercados do The Boss. Sextou com o The Boss, bora endoidar quando acabar o vídeo, fechou? Então é isso, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like também. Se você assistiu o vídeo e não gostar, pode deixar o seu dislike. Não tem problema nenhum. Beleza? E se for possível, se você quiser deixar um comentário, também vai ser bem bacana. A gente vai gostar de saber o que você achou, se você achou legal, se você não gostou, o que a gente pode melhorar, o que não pode. Beleza? Então, seria mais ou menos isso. A gente também tem um canal do Telegram, um canal gratuito, onde a gente debate ideias com as pessoas, tira dúvidas, tá lá para tentar agregar alguma coisa ao conteúdo de vocês. Beleza? O link vai estar aqui também na descrição e também aqui fixado nos comentários. Fechou? Bora falar de mercado? Bora mostrar o que aconteceu no dia de hoje? Inclusive, tá um cenário legal. Eu tô achando um cenáriozinho interessante que, se fizesse o que eu queria, né? Geralmente eu fico falando que eu quero que o mercado faça as coisas que eu quero. E se ele fizesse, seria bem bacana, né? Mas seria muita prepotência da minha parte, né? Falar que quero que o mercado faça alguma coisa, mas é assim que eu acho que a gente tem que pensar. Eu só opero se o mercado fizer isso, eu só compro se o mercado fizer isso, eu só vendo se o mercado fizer isso. Talvez acho que a gente consegue a gente consegue diminuir muito o risco pensando dessa forma. Beleza? Começando aqui pelo índice futuro, o que eu já consigo ver aqui, inclusive já deixei o meu MACD para eu mostrar para vocês algumas coisas que provavelmente a gente poderia estar esperando. Aqui vai ser a nossa região de base, que a gente falou nos outros vídeos, né? Inclusive no vídeo de segunda, a gente fez um movimento praticamente perfeito do mercado. Se você ainda não assistiu, volta lá no vídeo de segunda, quando acabar esse vídeo, e dá uma olhada lá. Foi um movimento bem bacana, assim, que a gente conseguiu ler dentro do gráfico até de 60 minutos. Foi bem bacana. Hoje, o que a gente tem? O fechamento de hoje foi essa barra forte, né? Mas que ainda assim não perdeu a base. Provavelmente tudo isso aqui é o nosso key level do movimento, onde o player comprador está defendendo essa região. Nesse candle aqui foi basicamente uma busca de liquidez, né? Foi um trap, né? Para quem segue o Stormer aí e também acompanha a gente, é um trap que o Stormer gosta muito de mostrar. Provavelmente uma busca de liquidez dentro dessa região. E o cenário agora é que a gente está numa base. Se for uma base para continuar essa pernada, provavelmente vai ser uma reacumulação. Se for uma base, né, para cair, né, provavelmente vai ser uma distribuição do preço. Olhando o MACD, qual que seria o melhor dos mundos? Qual que seria o cenário mais top para a gente poder pensar em algum movimento aqui do índice futuro? Inclusive tem no euro, tem no Bitcoin, tem no DXY da ponta oposta, no caso seria da ponta da compra, né? Então, acho que está ficando bem legal essa correlação dos mercados. O ideal que eu vejo agora aqui, depois do fechamento dessa semana, a gente pode entender que se tem um candle fechando acima dessa região e um candle fechando abaixo dessa região, provavelmente a gente tem espaço para corrigir legal, pelo menos até essa primeira região aqui, olhando, né, um tempo gráfico semanal, um tempo gráfico diário, a gente teria Ibovespa na casa de 109 mil pontos de novo. Por que, Clinton, que você fala isso? O que eu consigo enxergar? Eu vejo que aqui eu tenho a força do MACD, que corresponde a esse fundo, muito mais forte do que toda essa região aqui. Então, provavelmente, essas regiões de fundo aqui, que seria essa região dessa antiga base, provavelmente pode ser testada ou superada. Então, provavelmente, eu estaria olhando mais com um viés vendedor dentro desse momento. Mas
o ideal, o top, o bonito seria que fizesse uma divergência de baixa usando o nosso MACD. O ideal seria que subisse aqui mais alguns dias, né? Vamos por segunda, terça, quarta-feira, aí quinta-feira tica para baixo, rompendo essa região de topo aqui, para a gente ter de fato a nossa manipulação, de fato buscar a nossa liquidez no nosso fechou fora, fechou dentro de venda. Aí eu ficaria muito confortável para poder pensar em uma venda para levar até no movimento maior, né? Seria quando o MACD fizesse, ele ia subir, depois rompia, quebrava a linha do zero, né? Que vocês já sabem como funciona. Se você ainda não sabe como funciona o MACD, eu gosto muito de usar como confluência dentro do Smart Money. O Smart Money não usa indicador nenhum, mas eu gosto de poder entender algumas confluências dentro do movimento. E se eu tenho uma divergência de baixa, o que seria isso? Seria o preço rompendo essa região, aqui em cima, mais ou menos, enquanto o indicador estaria perdendo força, né? Tanto no MACD linha, quanto no MACD histograma. Tem vídeo no canal sobre MACD, tem uma live exclusiva que a gente fez lá no canal do Telegram também, tá lá disponível para vocês entenderem melhor o uso do MACD. Eu acho bem bacana, eu acho que vale a pena você parar e tirar um pouquinho do seu tempo para poder entender esse indicador. Beleza? Então, tendo essa divergência de baixa, eu fico mais confortável para poder pensar em um movimento vendedor. Claro que esse movimento aqui embaixo, essa força desse movimento sendo maior do que os outros fundos, já demonstra que provavelmente a gente tem uma pressão de venda dentro do índice futuro. Beleza? Comprar aqui eu não consigo, eu acho que aqui é um ponto, né? 118, 120 mil pontos. É um ponto que o gráfico me mostra que está próximo de uma região de topo, e numa região de topo, podendo ser até, inclusive, essa região aqui, desse último order block aqui, eu não quero comprar, né? Eu quero apenas poder procurar por vendas e jamais por compra. Beleza? Então, índice futuro seria mais ou menos essa minha leitura do preço. Provavelmente esse candlezinho aqui, esse doji aqui é um order block também interessante, que o preço pode sofrer uma possível parada do preço aqui, capturar uma liquidez para vir testar esse order block para depois, de fato, cair até essa região aqui, que seria um movimento que eu desenho aqui para o final do mês de julho e talvez até para o início do mês de agosto. Beleza? Então, o índice futuro seria mais ou menos isso. Dólar futuro, quando a gente coloca no gráfico semanal, a gente tem o movimento, já entendendo, né, essa possível divergência do preço até um pouco mais claro, tanto no histograma quanto no MACD linha, enquanto o preço está caindo. A gente teve um candle Clinton que foi ativado semana passada. O trade do candle Clinton estaria rolando, né, dentro desse movimento, mas a gente sabe que a gente tem também esse candle aqui, que é o nosso último order block válido, né, dentro desse movimento total de alta aqui. Então, uma manipulação dentro desse order block seria o ideal. A manipulação seria um candle fechando abaixo. A gente já teve esse candle fechando abaixo e precisaria ter um candle fechando acima. Essa semana ainda não conseguiu. Seria a entrada mais conservadora, né? Provavelmente demonstrando mais força do movimento. O candle Clinton, por si só, já consegue também antecipar essa entrada. O lado positivo do candle Clinton é que o seu risco-retorno fica melhor, mas em contrapartida, stops. Beleza? Aí o seu perfil vai determinar como proceder diante dessas situações. Beleza? Inclusive, a gente pode ter um alerta de um possível movimento comprador no dólar, mesmo perdendo essa região de fundo aqui na semana seguinte, porque o MACD ticou para cima, inclusive nessa semana de baixa. Então, essa semana de agora, que está fechando hoje, ela é uma semana vendedora, com um candle vendedor. Porém, o MACD deu a ticada para cima. O MACD ainda está falando, eu estou querendo subir. Beleza? Eu estou querendo subir. Então, caso tenha um movimento perdendo esse fundo, eu ainda assim continuaria pensando em um movimento a favor
do movimento comprador, entendendo que o MACD está semana após semana ticando para cima, demonstrando força no indicador. Quando a gente coloca no gráfico diário, a gente teria mais ou menos o cenário oposto, né, ao do índice futuro. Igual eu falei, os mercados estão fazendo mais ou menos os mesmos movimentos. A gente teria aqui o MACD sendo essa região com esse fundo, essa região no MACD linha. E o melhor dos mundos dentro do gráfico diário seria perder essa região para a gente poder ter o preço caindo no gráfico diário, enquanto aqui a gente teria uma ticada do MACD para baixo, 1, 2, 3 dias, lá para quarta-feira, quinta-feira, ticava para cima, a nossa divergência estaria perfeita, tanto no histograma quanto no MACD linha, e a gente poderia pensar numa compra top para o final do mês de julho e início do mês de agosto. Precisa ter a divergência, no caso, né, para a gente entender isso de forma mais clara. Seria um movimento assim que eu ficaria mais confortável para poder pensar a favor dessa compra, inclusive tendo o MACD do semanal já também me demonstrando força. Beleza? Então essa é a minha visão para o dólar. Como a gente está numa região de fundo, na cara daquele order block semanal, eu ainda também não consigo fazer vendas. Eu estaria apenas procurando por compras dentro do gráfico do dólar. Isso no caso de swing trade, né? De day trade, 5, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, dá para a gente pegar tanto a compra quanto a venda. Beleza? Então seria mais ou menos a minha visão para o dólar. Falando de Bitcoin, ontem as criptos deram uma pancada para cima e hoje já está devolvendo tudo, né? A gente poderia entender o movimento. Essa região aqui, isso aqui é um topo, não tem motivo para não ser um topo. O vídeo da Ari falando sobre topo e fundo e infinitas lives que a gente já falou aqui também. A gente teve o movimento de fechou fora, fechou dentro nessa região, teve um sweep de liquidez dentro dessa região, capturou mais liquidez dentro dessa região de topo. Então, provavelmente aqui o Bitcoin está mais... está fazendo o mesmo movimento do índice futuro, demonstrando aquela pressão, né, no movimento vendedor. Inclusive, a gente pode olhar que o MACD histograma aqui embaixo está mais forte do que nos movimentos de fundos anteriores. Então, provavelmente a gente pode ter um movimento de queda, né, um pouco mais forte no Bitcoin, olhando o gráfico diário. Seguindo o mesmo racional do índice futuro para venda e do dólar para compra, que seria o MACD ticando aqui para cima, né, alguns dias, para depois ticar para baixo, para a gente entender o movimento fechando acima da região, fechando abaixo da região, para a gente poder ficar com uma venda mais clara. Essa venda seria dada pelo histograma caindo, MACD linha caindo, enquanto o preço rompia topo. Isso aqui seria uma divergência de baixa no melhor cenário possível, a divergência que eu mais gosto dentro desse cenário, a divergência clássica, né? Então seria mais ou menos isso, olhando o Bitcoin no gráfico diário. Ponto interessante para a gente pensar por compra seria caso manipulasse essa região, com candle fechando abaixo, um candle fechando acima, tinha que ter essa necessidade para a gente poder até ir lá fazer esse candle estopando aqui, né? Para depois fazer o movimento de queda, dá para tentar pegar os dois movimentos, tanto a compra aqui embaixo quanto a venda aqui em cima. Beleza? E o melhor dentro desse cenário ponto de compra seria mais ou menos essa região a favor de todo esse movimento altista. Isso aqui seria o nosso order block válido dentro do movimento. Order block que rompeu todas essas estruturas. Beleza? Então, para a galera de criptos aí, eu ficaria bem atento aí com esse movimento, por mais que, Clinton, eu opero Link, eu opero ADA, eu opero Matic, eu opero Ethereum, eu opero Magic, o gráfico principal eu acho que tem que ser o gráfico do Bitcoin para a gente poder entender. Provavelmente, o que o Bitcoin fizer, as outras criptos devem acompanhar. Beleza? Pelo menos para a gente ter um padrão, pelo menos poder ter um norte um pouco melhor. Beleza? Então essa seria a minha visão para o Bitcoin. Ethereum a gente falou também. Pronto. O exemplo que eu precisava está aqui em Ethereum. Ethereum a gente falou lá do movimento
que provavelmente está tendo uma venda, né? Que é dentro desse movimento aqui. Aqui foi o key level do movimento vendedor. Deixa eu colocar melhor para vocês. Aqui foi o key level desse movimento vendedor, onde a gente teve essa pernada de baixa, quebrando essas estruturas aqui. E aqui provavelmente era onde o player vendedor precisaria atuar. Esse movimento aqui pode ter sido a manipulação que ele fez. Ele fechou fora da região e logo depois fechou dentro da região. Perdeu a mínimo, trade na venda do Ethereum tá rolando. E a nossa linha, a gente sempre fala, não tira a linha antes da defesa do médio do player. Então a gente pode entender, né, que essa linha que eu tracei para vocês, aqui foi a referência, aqui provavelmente foi a manipulação, e agora a gente pode estar tendo a defesa do médio do player dentro de um gráfico semanal de Ethereum para procurar por vendas. Por que a defesa do médio do player? Porque caso o preço passe para cima, esse player vendedor que provavelmente fez todo esse movimento, que quebrou todas essas estruturas, vai estar no prejuízo. Caso o preço passe aqui para baixo, provavelmente esse player está no lucro. Significa que o preço médio da venda dele provavelmente vai estar ali em torno de $2.000. Beleza? Se tiver dúvida, manda lá no nosso canal do Telegram, que tem eu, tem a Ari, tem os nossos amigos lá, que os nossos estagiários, tem você, tem uma galera que já está com a gente há 7 meses, 8 meses, que já estão craques, que já estão sabendo muito bem que também pode contribuir com o crescimento e o desenvolvimento de todo mundo, nosso, de vocês, para a gente poder crescer junto. Beleza? Quando a gente coloca no semanal do Ethereum, fica até um movimento até mais tranquilo, porque a gente já tem a relação da defesa do médio do player dentro dessa região, e a gente tem o MACD fazendo o que eu ainda queria, né, que o Bitcoin fizesse, que é provavelmente uma divergência de baixa dentro desse movimento. O lado não tão positivo mas que não deixa de ser uma divergência, é que a ticada do MACD para baixo não está mais forte do que o anterior, está convergindo. Está falando que esse fundo, de fato, essa região de fundo, de fato, é uma região mais forte do que quando o preço estava aqui. Então tá tudo bem. Beleza? Diferente do Bitcoin, diferente do índice futuro, que está demonstrando uma possível força vendedora com o MACD abaixo do zero. Beleza? Então, só para a gente ter alguma referência dentro do movimento. Então, eu, dentro do Ethereum, estaria procurando por vendas aqui, entendendo que provavelmente pode ser a defesa do médio do player dentro dessa região. Beleza? Bitcoin, Ethereum, vamos falar de Forex? Vamos ver aqui. O euro contra o dólar. O euro contra o dólar, inclusive, segue o mesmo racional, né, lá do índice futuro. A gente pode estar entendendo aqui o preço subindo, enquanto o histograma está caindo, o MACD linha está caindo. A gente tem aqui também o RSI chegando, né, a ficar acima de 70, ainda não está acima de 70. Quando ele estiver acima de 70, vai ser um ponto interessante para a gente entender que provavelmente todo esse movimento do euro contra o dólar, esse movimento de alta, né, pode estar chegando ao fim. Inclusive, essa barra, né, dessa semana pode ser o início de uma barra de exaustão de todo esse movimento. Beleza? Seria mais ou menos assim que a gente poderia interpretar o euro contra o dólar, rompendo essa região aqui, que é o nosso último order block válido dentro desse movimento, né, dentro dessa pernada de baixa aqui. Inclusive, pode estar manipulando, fechando acima da região. Caso semana que vem fechar abaixo da região, fechar abaixo da região pode ser um movimento interessante para a gente poder pensar em vendas confluindo com o Bitcoin, confluindo com o índice futuro, confluindo com o Ethereum na ponta oposta ao do dólar. Beleza? Seria mais ou menos essa a leitura. O ideal era que o MACD ticasse para baixo aqui, né? Esse seria o movimento mais tranquilo, mais conservador para a gente poder pensar. O MACD ticando para baixo pode ser um
um argumento interessante para a gente poder pensar nessa venda. A compra a gente falou lá no vídeo de segunda, que seria dentro dessas regiões aqui, inclusive para estopar essa região de equal high. A gente falou no vídeo de segunda. Então a compra já foi. Agora a gente pode estar procurando argumento para vender ou para não fazer nada. Beleza? Esse seria o euro contra o dólar. DXY indo na ponta contrária e fazendo exatamente o oposto. Igual low, que a gente falou que o ideal seria que fosse estopado, né? Isso aqui são as mínimas iguais, um fundo duplo onde as pessoas, o varejo físico, a pessoa física está comprando de forma antecipada, acreditando nesse movimento aqui. Até é possível esse movimento, mas antes de acontecer essa pernada de alta, ele vai estopar e liquidar todo mundo que está com stop nessa região. Inclusive, isso aqui é um inducement. Eles induziram as pessoas a colocar o stop delas dentro dessa região. Para isso, para poder a galera vender a mercado, e logo aqui embaixo a gente tem um order blockzinho que provavelmente tem um robozinho comprando tudo dessa galera que está vendendo a mercado. Beleza? Quando a gente olha o nosso histograma, a gente tem também a nossa possível divergência de alta. O preço está caindo enquanto o indicador está subindo. O RSI abaixo de 30 pode ser um sinal interessantíssimo para a gente poder pensar em comprar o DXY, comprar dólar, e provavelmente o dólar nos próximos dias, meses, pode ganhar, semanas, né, meses, pode ganhar valor em relação ao euro, em relação à libra, em relação aos mercados mundiais, né? Provavelmente as bolsas tendem a cair, enquanto o dólar provavelmente vai valorizar. Nós estamos chegando numa região de possível fundo dentro do DXY. Beleza? Seria mais ou menos essa a nossa leitura. S&P 500... eu estava esperando, né, fechar abaixo da linha, ainda não fechou abaixo da linha. Se ainda não fechou abaixo da linha, não tem argumento para eu poder vender, mas a gente já sabe, a Ari também, né, a Ari tá doida para chegar dentro desse order block aqui. Ele acabou de dar uma bitoca nesse order block aqui. Tocar pelo menos os 50% pode ser um ponto interessante para a gente poder pensar numa venda aqui, dentro de todo esse movimento aqui do S&P 500. Vai ser o movimento oposto ao DXY, né? A gente pode ter aqui o RSI chegando na casa acima de 70. O histograma está mostrando, né, uma possível desaceleração do movimento, mas o MACD' está falando, nananina, não. Eu tô junto com o preço. Então, o MACD' tá junto com o preço. E o histograma não está junto com o preço. Então, nesse caso, a gente não faz nada. É melhor não fazer nada, porque a gente não tem o cenário ideal, todos os argumentos, todas as confluências do mesmo lado, né? Nesse caso aqui, o ideal seria aguardar. Quando tocasse dentro desse, quando chegasse, né, a tocar esse order block, tocando pelo menos os 50%, a gente ficaria confortável para poder pensar em algum movimento vendedor. Comprar também aqui, né, não seria uma opção, visto que o preço da minha leitura já está um pouco caro. O movimento tinha, né, na minha leitura, que fechar aqui embaixo, abaixo da região. Não fechou abaixo da região, não teve manipulação. Se não teve manipulação, eu não consigo entrar, eu não consigo operar. Beleza? Então é isso, acho que fechamentos de mercados, passamos por todos os mercados, falamos dos ativos principais do mundo, né? Um vídeo de fechamento para vocês entenderem os movimentos, o que pode estar acontecendo com os mercados, poder entender as relações e as correlações dos movimentos. E é isso aí. Brigadão por você ter chegado até aqui, né? Até esse momento do vídeo. Se você de fato gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike, não tem problema nenhum. Deixe seu comentário, ajuda bastante a gente
a continuar fazendo esse conteúdo. E se inscreve lá no canal do nosso Telegram. Tem o meu Instagram aqui, @clinton.oliveira. Tem o Instagram da Ari também aqui embaixo, @ArianeOliveira, beleza? E vamos junto nessa aí. Fechou? Beijo para todo mundo. Tamo junto, um abraço e bom final de semana e bons estudos.